No ano de 1903 foi criado a teoria científica, pelo americano Frederick Taylor. Taylor procurando uma forma de elevar o nível de produtividade, conseguindo que o trabalhador produzisse mais em menos tempo, sem elevar os custos de produção. Visando as tarefas e atividades com objetivo somente na produção e lucro, sendo assim pioneira ao surgir em meio à Revolução Industrial. Época em que surgiu a primeira linha móvel, onde as máquinas eram mais importantes que o homem, surgindo o homem econômico. A administração científica teve várias críticas por ter uma visão mecânica ao considerar pessoas como peças, privando operários da satisfação do trabalho e violando a dignidade humana. Também ignorava o ser humano como ser social e logo houve reações por parte dos trabalhadores, promovendo greves e protestos. Isso porque não conseguiam trabalhar dentro das devidas condições e tempo. Com ênfase em sua filosofia, introduziu os 4 princípios, sendo eles: o princípio de planejamento, o princípio de preparo dos trabalhadores, princípio de controle e princípio da execução. Com base nisso, você pode ver um trecho do filme de Charlie Chaplin, filme que foi lançado em 1936, onde podemos observar cenas que retratam alguns princípios básicos de Frederick Taylor. Início do século XX é dado como época berço da administração como ciência. 2 foram os introdutores, o americano Frederick Taylor e o francês Henri Fayol. O primeiro desenvolveu a chamada administração científica e o segundo a teoria clássica. A teoria clássica desenvolveu-se na Europa por meio dos trabalhos de Fayol. Nesta, a preocupação básica era com a estrutura organizacional, ou seja, a disposição dos setores da empresa e as relações entre os mesmos. Em razão disso, afirma-se que a teoria clássica possui abordagem inversa à administração científica, partindo de cima para baixo, ou seja, da organização para os departamentos. Logo, a ênfase é na estrutura e não nas tarefas. Existiam esforços para criar uma fórmula padrão que pudesse ser usada em qualquer prática administrativa. Os órgãos eram divididos na linha vertical, autoridade, e horizontal, departamentalização, e, ainda em órgãos de staff e órgãos de linha. Henri Fayol atribuiu 5 funções ao administrador, dentro de uma estrutura organizacional chamada de PO3C. Prever, que é visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Organizar, constituir o duplo organismo material e social da empresa. Comandar, dirigir e orientar a organização. Coordenar, unir e harmonizar os atos e esforços coletivos. Controlar, verificar se as normas e regras estabelecidas estão seguidas. Fayol contribuiu também para que se torne mais nítido o papel dos executivos. Identificou 14 princípios que devem ser seguidos para que a administração seja eficaz. Esses princípios se tornaram uma espécie de prescrição administrativa universal, que, segundo Fayol, devem ser aplicadas de modo flexível. Os 14 princípios são a divisão no trabalho, que é dividir o trabalho em tarefas especializadas e destinar responsabilidade a indivíduos específicos, estatutária, normas legais e pessoal, responsabilidade resumindo na obrigação de prestar contas, ambas sendo delegadas mutuamente, disciplina, tornar as expectativas claras e punir as violações, unidade de comando,
Cada agente, para cada ação, só deve receber ordens, ou seja, se reportar a um único chefe ou gerente. Unidade de direção. Os esforços dos empregados devem centralizar-se no atingimento dos objetivos organizacionais. Subordinação. Prevalecendo dos interesses gerais da organização. Remuneração. Do pessoal, sistemicamente recompensar os esforços que sustentam a direção da organização deve ser justa, evitando-se a exploração. Centralização. Com um único núcleo de comando centralizado atuando de forma similar ao cérebro, que comanda o organismo. Considera que centralizar é aumentar a importância da carga de trabalho do chefe e que descentralizar é distribuir de forma mais homogênea as atribuições e tarefas. Hierarquia, cadeia de comando ou cadeia escalar. Também recomendava uma comunicação horizontal, embrião do mecanismo de coordenação. Ordem, ordenar as tarefas dos materiais para que possam auxiliar a direção da organização. Equidade, disciplina e ordem justas melhoram o comportamento dos empregados. Estabilidade de emprego, promover a lealdade e a longevidade do empregado. Segurança no emprego, as organizações devem buscar reter seus funcionários, evitando o prejuízo e os custos decorrentes de novos processos de seleção, treinamento e adaptações. Iniciativa, estimular em seus liderados a iniciativa para a solução dos problemas que se apresentam. Cita Fayol. O chefe deve saber sacrificar algumas vezes seu amor próprio para dar satisfações desta natureza aos seus subordinados. Espírito de equipe. Cultiva o espírito de corpo, a harmonia e o entendimento entre os membros de uma organização. Consciência da identidade de objetos e esforços destinados e interligados. E aí, pessoal, boa noite. E aí, boa noite. Tranquilo? Boa noite, nobre cavaleiro. O que traz aqui? Curiosidade mesmo. O que você está fazendo? Eu estou estudando um pouco sobre a teoria da administração científica, né? Sabe como é o professor, não dá sossego, é só trabalho, prova e tem que estudar. Complicado. E a minha teoria da administração clássica. Cara, fala mais sobre o seu assunto. Essa teoria foi criada por Frederick Taylor, que tinha como base a aplicação de métodos científicos para melhoria do custo-benefício de cada empresa, das empresas da época. Sim, muito interessante. Não só para a época, mas para hoje também, que está querendo empreender. Sim. E também, você sabia que ele defendia o princípio da seleção científica no trabalho? Eu não tinha a mínima ideia, cara. Acho que eu faltei essa aula. Mas por quê? Porque o trabalhador desenvolvia as tarefas mais compatíveis às suas aptidões. Isso aqui. Pô, mano, pega 10 essa prova, vamos lá. O assunto é teoria clássica, né? É isso. O que ela influenciou diretamente assim na administração? Tudo. Porque modernizou aquilo que nós não conhecíamos na época. Henri Fayol, que foi um dos que contribuíram para isso, ele foi, digamos assim, alguém visionário, que acreditava que aquele modelo não se adequava para o tempo. Então, o que ele fez? Ele modernizou o que temos hoje, que é o que chama de gestão administrativa. Cara, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso no concurso público, que fiquei reprovado. Novidade, prossiga. Mas foi o seguinte, lá eles perguntavam sobre as características da gestão administrativa. Sabe dizer quais são? Autoridade. Existem vários, na verdade. Mas para encurtar, para você ter ideia e lembrar para provar da próxima vez, tem que lembrar a responsabilidade, autoridade, disciplina, ordem e entre outros. Mas tenta focar nesses. Na próxima vez eu vou estar aqui com vocês. É o jeito. Mas hoje eu vou jogar aquela bola lá, valeu? Depois eu apareço aí. Não sem vergonha mesmo. Pois é, né? É isso que quer passar em concurso. E aí galera, me chamo Matheus e hoje estou aqui na Ponte do Rio Negro para entrevistar uma pessoa e perguntar um fato curioso sobre administração científica. Vamos lá? Com licença, boa noite. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Você gostaria de saber um fato curioso sobre administração científica? Sim, você pode me explicar um pouco? Muito bem. Em 1911, Frederick Taylor lançou em seu segundo livro 4 princípios da administração científica. Gostaria de saber? Sim. Agora eu vou resumir um pouco sobre os 4 princípios
da administração científica. Primeiro, princípio da execução. Nada mais é que atribuir a distribuição para que o trabalho seja o mais disciplinar possível dentro da empresa. Muito bem, o segundo tópico seria o princípio de controle. Nada mais é do que controlar o desenvolvimento e se certificar de que tudo está sendo realizado de acordo com as regras da empresa propostas. Muito bem, o terceiro tópico é o princípio de preparo dos trabalhadores. Nada mais é que selecionar os operários de acordo com suas aptidões, ou seja, treiná-los, prepará-los para que futuramente dentro da empresa eles possam produzir cada vez mais de acordo com a metodologia imposta pela empresa. O quarto e último tópico seria o princípio de planejamento. Nada mais é que a substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos, ou seja, sai de cena o improviso e o julgamento individual. O trabalho deve ser planejado e testado seus movimentos decompostos a fim de reduzir e racionalizar sua execução dentro da empresa. Essa foi uma das curiosidades sobre administração científica. O que você achou? Bom, eu achei muito interessante. Muito obrigado pela sua explicação. Valeu então, amigo. É nóis. Bom, galera, esse foi um fato, digamos que, curiosidade sobre a administração científica e valeu pela compreensão de vocês. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, nobre cavaleiro. O que o traz aqui? Curiosidade mesmo, o que vocês estão fazendo? Eu estou estudando um pouco sobre a teoria da administração científica, né? A profissão dá sossego, fala prova, trabalho. E a minha teoria da administração clássica. Pô, cara, fala mais sobre o seu assunto. Que já aporta. Escrever tema, que tinha como base a aplicação de métodos científicos Olá, eu sou o professor Charles David e esse foi mais um vídeo do canal Administração Online. Se você gostou do vídeo, dê um joinha ou se inscreva no canal. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo e espero que tenham gostado.